Então, eu não pus a música inteira, pus apenas um trecho, deu um minuto com algumas fotos, né? Para vocês sentirem e verem também fotos das páginas deste fanzine. Como eu não tenho esse fanzine, não vi esse fanzine online, eu tenho ele físico, né? E o CD também, eu não sei se o Aran disponibiliza, teria depois que ver com ele, mas todos os links de tudo que eu falei vão estar na descrição do vídeo, caso haja essa disponibilidade de algum show ou algumas músicas do Alto Boneco, eu vou ver se o Aran me fornece e eu coloco, disponho aí na descrição do vídeo, né? Antes de finalizar, eu quero também mostrar para vocês os links, alguns links a mais. O Instagram, do Extinção Discos e Afins, né, que vai estar na descrição do vídeo. Então, aqui vocês têm mais sobre o próprio Aran e, enfim, tudo que o Instagram traz, né, imagens, compartilha aqui os gostos dele, até tem o Jethro Tull, tem Queen e tem também outras bandas aqui. Deve ter também os discos que ele tem na loja, né? Porque esse link é da loja Extinção Discos e Afins, né? E aí tem um link dentro desse Instagram para o Alto Boneco, que é a banda. Tem também para o Cine Extinção, que é o cinema, né? Que está dentro da loja. Outro para os eventos e mais um de memória nativa. Não está abrindo rapidamente aqui. No meu choveu agora há pouco, teve um dilúvio na região e acho que afetou bastante. Mas vocês depois podem adentrar no link aqui e verificar. A conexão está meio fraca. E verificar o que tem aqui nesse Extinção Discos, né? Lembrando que o Cine ele tem uma programação aos sábados, né? E ele chegou a pôr no circuito de cineclubes do Sesc da região, lá da cidade. Deixa eu mostrar mais alguma coisa aqui antes de eu finalizar, que é outro link da Alto Boneco. Ah, sim, lembrei. Estava com ele aberto e não lembrava. Eu creio que vocês conseguem ouvir nesse link da bandcamp.com os discos, ou adquirir, né, os discos da Alto Boneco. Tanto que esse aqui, Vinil Nihil. O nihil em latim é o nada, né? O nihilismo do filósofo Nietzsche. Então esse vermelhinho aqui é o mesmo que está no fanzine, na primeira página aqui, depois da capa. Super-herói do submundo. Esse foi o passado, sempre mal divulgado. Bonequinho é muito mais que uma banda alternativa. Aqui realmente ele fala numa entrevista. Essa entrevista, essa matéria foi feita por outro autor, um jornalista, que é o Ricardo Tibil, freelance para a Folha. Eu não sei qual Folha aqui, se é Folha Tim, Folha de São Paulo, Folha Tim 2003. Muito interessante. Então tá aqui. Como eles mesmos dizem, eu vou ler o começo aqui, uma parte. Há 10 anos no submundo, porque essa matéria é de 2003. Há 10 anos, em 1993 a banda foi criada, Alto Boneco, então 2003. Há 10 anos no submundo cultural do país, vive um andarilho oriundo de Bauru, SP, que atende pela alcunha de Bonequinho. Vocês perguntam, Bonequinho é banda, é fanzine, é site? E a resposta é positiva a todas as questões. E tudo isso e muito mais. Como eles mesmos dizem, é um coletivo multimídia que age com e por meios alternativos, seja na forma de uma banda de garagem, seja com atividades que incluem zines, textos, colagens, sites e outras expressões livres. Então, é bem interessante essa descrição do Alto Boneco, né? E aqui vocês têm mais um link que eu vou deixar para que possam ouvir. Não tem só, tem várias bandas aqui, né? Mas tem a do Alto Boneco também. Outro link aqui é do Facebook, Extinção Discos, Cinema e Artigos Culturais. No Facebook tem também, acho que esse Facebook
dia, sim. Eu pensei que ele estava desatualizado, mas está aqui um dia. Só a primeira matéria aqui que é mais antiga. Tem o endereço, né? O endereço aqui do local. E tem mais um link que eu vou deixar, que é Jornalismo Especializado Unesp, que fala um pouco mais do Espaço Extinção, que é esse sebo, né? Extinção Discos, Cinema, Artigos Culturais, foi aberto em 2003 pelo músico e jornalista Aran Carriel, ou Cariel, eu acho que é Carriel mesmo. A ideia de criar o lugar surgiu como solução que pudesse se adaptar à rotina irregular de músico de Aran e sua vontade de trabalhar com algo que realmente gosta. Para conciliar os meus horários, até porque eu toco também, sempre tive uns horários meio loucos, então decidi trabalhar para mim mesmo, ele conta. A loja fica no centro de Bauru, perto da Avenida Rodrigues Alves. Entre as tantas outras lojas do centro comercial da cidade, o Espaço de Extinção não passa despercebido. Suas grandes vitrines transparentes nos 2 andares permitem que quem passa em frente já veja todo o universo punk que significa aquele lugar. Então, basicamente, são esses os links que eu vou deixar. Falei mais um pouco do fanzine Memória e Imaginação, né, lendo a primeira página aqui. Vocês viram uma narrativa de 1 minuto com um som em off, que é uma das músicas da faixa do disco dele, que é desse disco aqui. E eu queria finalizar considerando que esse universo altamente criativo e aparentemente caótico, que faz parte, né, de um processo ou de processos criativos, e esses processos criativos, eles respeitam, mas não respeitam ao mesmo tempo uma hierarquia ou uma ordem que se possa matriciar ou se qualificar. Existe no processo criativo, obviamente, isso é constatado por várias pesquisas, pesquisadores, autores, artistas, cientistas, existe uma metodologia. Mesmo um livro muito interessante do Zamboni, que é, eu vou depois colocar na descrição do vídeo, porque tem vezes que eu esqueço o nome do livro, o autor é Silvio Zamboni, que ele fala das possibilidades de se pesquisar e de se organizar metodologias ou se qualificar, classificar os processos criativos dos artistas, né, da arte. Então, essa possibilidade tem um viés baseado e calcado até num paralelo com as teorias atuais da física quântica. Esse livro tem uma narrativa lá nele que expõe um pouco isso. E coincidiu, porque na época que fiz doutorado também pesquisei sobre isso, né? Mas é interessante porque, o que eu quero dizer com tudo isso, o que eu percebo, dentro de uma cidade que é altamente organizada, como por exemplo a cidade de Bauru, São Paulo, estado de São Paulo, você passeia nos sebos, nas lojas e nos sebos tradicionais, ok. Mas de repente você se depara com um sebo que não tem um padrão de classificação. A metodologia do próprio dono em organizá-lo também é uma metodologia aparentemente caótica, mas que não o é. Na verdade, é uma organização criativa, porque eu, quando me deparei na frente da loja e fui entrando, percebi que aquela loja era uma espécie de vitrine, entre aspas, zineira. Ela traz elementos visuais, sonoros, organização espacial, com zines na entrada, em caixas, livros de um lado, camisa de outro, CDs, discos, em cima um outro andar com cinema, gibis, tem quadrinhos. Ela traz tudo isso, né, de uma maneira que você se enriquece lá dentro. Não que a organização padrão, dita oficial, não caótica, não seja uma organização também rica. Numa biblioteca você precisa de uma organização para que se possa encontrar aquele tomo, aquele livro, aquele compêndio, aquele material necessário para pesquisa, tal qual um dicionário. Mas há momentos em que essa aparente desorganização, nela você também encontra, pelas reentrâncias, pelos labirintos, pelas organizações espaciais que são rupturas com aquela organização retilínea, que seria uma ordem não linear, ou seja, alinear, você encontra também
momentos que você não esperava e que são úteis e que podem ser úteis de outra maneira. Então, as duas maneiras são necessárias. E se a nossa mente responde organizando situações, organizando hierarquias, vilas, cidades, estados, países e um planeta, ao mesmo tempo, ela requer uma reorganização caótica para se redefinir algo pelo que está por vir, algo novo, algo renovador. Isso me faz lembrar Carl Gustav Jung, que dizia que um artista, ele não é simplesmente um homem normal, um ser humano dito naquele padrão normal. Ele está um pouco além disso, no sentido de que ele capta do psíquico que está fazendo parte da psique de todos os homens e de todos os seres humanos. Ele capta algo que ainda não foi pensando na internet, não foi feito download, não baixou, para a gente entender melhor, para que aquilo baixe e se coloque como algo novo que vem pela esfera do psíquico que ainda não havia sido reconhecido ou percebido. E o artista, ele capta isso e transforma isso em algo tangível, em algo exequível, em algo que possa ser apreciado e utilizado por todos. Essa é uma função interessante. E aí eu vou um pouco além. Essa não é a função só do artista. Essa é a função da mente artista que todos nós temos criativas, né? E que fica exemplificada em alguns artistas que conseguem suplantar o padrão hierárquico tradicional, que também existe, né? E no caso do Aran, por exemplo, com seu Sebuzine. Isso faz lembrar também os fanzines que vieram nessa esteira, né? Eles foram criados como um paralelo daquilo que é oficial para que se possa criar extraoficialmente, porque o oficial aleja no sentido de segurar e obstruir aquilo que não está padronizado, que é a mente racional, hemisfério esquerdo racional cartesiano linear, para que abra a junção, para que ele trabalhe junto com o hemisfério direito. Eles trabalham juntos, mas para que dê mais espaço para esse trabalho no âmbito sistêmico de criar, de trazer um novo alinear, não linear, que seja labiríntico e que traga inovações. Isso foi colocado na época que eu fiz faculdade também como atinente às características do que seria o pós-moderno. Bom, enfim, os fanzines fazem isso, os zines punks também fizeram isso, agraciaram o mundo da década de 60, 70 em diante para ampliação dos fanzines, assim como os quadrinhos underground, né, ditos contracultura. Na verdade, que seria uma contracultura, não se está indo contra as culturas ou a cultura, se está indo contra aquele establishment, que é aquilo que foi estabelecido como cultura, para que não fique ela estratificada e segmentada, sem ruptura com algo que possa abarcar algo novo, né? E aí os fanzines, eles são bem interessantes, porque num dos vídeos passados, e antes desses últimos vídeos, esses 4 vídeos, esse é o 4, né? Eu fiz um outro vídeo que é o Gazine. Eu vou abrir aqui para vocês lembrarem, para vocês, caso queiram assistir. E coincidentemente, esse Gazine em Confidencial Zines Anarcopunks no Arquivo Nacional, vou até consertar aqui com as aspas. Ele está disponível porque recentemente eu soube também que o governo brasileiro, nas décadas de 80 para 90, andaram bisbilhotando os zines anarquistas, anarcopunks, né? Por quê? Porque estavam com medo dessa, obviamente, pós-ditadura, né? Década de 70 e aí década de 80, a abertura, estavam com medo do que estava acontecendo com esse pessoal dos zines anarquistas. A visão que eles têm é de pessoas que vão contra o que seria o sistema estabelecido, como se eles fossem guerrear contra. Mas a guerra não é como eles pensam. É mental no sentido criativo, é outra. Isso eles não sabem, eles não sabiam. E eu acho que não sabem até hoje. Mas é interessante, eles monitoraram e não viram, depois largaram mão quando enfim, foi extinto. Vocês vão assistir o vídeo lá, vocês vão entender melhor, né? Porque lá tem um documento que foi um registro do governo brasileiro
acerca de endereços e desígnios anarcopunks. Mas é isso, eu queria fomentar essa possibilidade de reflexão com base num sebo, que é um sebozine, o seu autor, que é o Aran, que me predispôs a refletir tudo isso com vocês e arranjar esse vídeo Gazine, que era para ser mais curto, com umas considerações finais mais curtas, mas eu não dei conta e considerei fiz essas considerações inais um pouco mais compridas. Até o próximo Gazine.